Já faz 7 anos que eu conheço e eu posso dizer que ela realmente transforma a nossa vida de uma forma quase que sem explicação. A gente chama de surreal, né? Por quê? Barras de Axis, ela trabalha muito nas questões que a gente tem presa, assim, questões que ficaram presas ali da infância, bloqueios, medos, dúvidas, insegurança, vergonha e emoções negativas, né? Se teve luto, se teve abuso, se teve muitos nãos, se teve talvez uma mãe difícil, um pai difícil, se teve uma infância difícil, se teve muita escassez, se teve muitas brigas, se você viu, talvez na infância, muita briga dos seus pais, se você aprendeu, nós aprendemos muitas coisas e não porque a pessoa às vezes, eu falo assim, vamos falar aqui as mulheres, a gente aprendeu às vezes muitas coisas sobre os homens, partindo das nossas mães, das nossas avós, mas com base naquilo que elas viveram num relacionamento. E a gente às vezes cresce com essas crenças e depois os nossos relacionamentos também não funcionam e a gente tenta de todo jeito consertar e nada funciona e a gente não sabe mais o que fazer. E é tudo aqui, ó. E é muito inconsciente. Essa que é a questão. Acho que a principal virada de chave dessa técnica é poder trabalhar nesses pontos e fazer o desbloqueio sem que a pessoa precise falar o que foi que aconteceu, sem que a pessoa precisa trazer qual foi o trauma, porque muitas vezes ela nem lembra. Ou às vezes aquilo era tão normal na vida dela que ela não considerou traumático. E aí tá bloqueando a vida dela. E às vezes como eu falei, no relacionamento, às vezes é no financeiro. No financeiro tá tão normal tudo ser difícil que tudo é difícil. É assim que é assim pra todo mundo, aí eu vou me conformando com isso. E quando eu vejo a minha vida passou e nada mudou, eu tentei até mudar. Eu bati no vidro como uma. Eu sempre falo que às vezes, sem a gente ter as ferramentas certas para poder mudar, a gente fica batendo num vidro como uma mosca que quer sair pela janela e tá fechada. E ela fica batendo no vidro, ela vê que tem outra possibilidade, ela sabe que do outro lado tem outras coisas que ela pode viver, mas ela não consegue atravessar esse vidro e ela fica batendo nesse vidro até morrer. E ela não consegue, ela não vê, ela não abriu a mente dela para olhar para o outro lado e talvez ver uma porta aberta, né? Ela não consegue ver isso. E assim é a gente. E eu falo isso muito por mim, porque foi a minha história, né? Eu venho de uma história de escassez financeira, eu venho de filhos, eu sou filha de pai e mãe boia fria, de trabalhar como doméstica, faxineira, cuidadora de criança. Então, trabalhei na roça também, na minha infância, até uma certa idade. Então, a gente vem, eu vim com tudo isso. Aí, eu presenciei também no relacionamento do meu pai e minha mãe coisas que não eram agradáveis dentro de um relacionamento. Consequentemente, eu tive uma sucessão de relacionamentos que não deram certo. Não dava certo. E eu sempre queria acertar, e eu gostaria de ter alguém do meu lado, então não dava certo, o que que eu fazia? Trocava, achando que de um jeito ou de outro uma hora ia dar certo. E não dava. E as coisas realmente só começaram a se encaixar, tanto no financeiro, quanto nos relacionamentos, quanto na minha saúde física também. Eu posso dizer assim que farmácia, eu passo coisa que eu ia boa parte do meu salário em farmácia para poder dormir, para ansiedade, para isso, para aquilo. Hoje eu não preciso mais. Então, as coisas realmente só mudaram quando eu entendi. Quando fui aquela mosca que ao invés de ficar batendo no vidro, eu virei para uma outra possibilidade e me abri para isso e experimentei uma coisa diferente, porque para mim era novo. Eu nunca tinha ouvido falar dessa técnica. O que que é barras de axis no fim das contas, né? O que que é isso que estão falando aí que e olha que 7 anos atrás, eu vou falar para vocês assim, não tinha nada de informação, você não encontrava um depoimento, você não encontrava. Hoje ainda para muitas pessoas está sendo novidade. Imagine há 7 anos atrás. E eu posso dizer que depois desse curso, toda a minha vida mudou. Toda. Em todas as áreas da minha vida, eu consegui finalmente a mudança que eu tanto buscava. Porque Barras de Arte você vai trabalhar lá naquelas coisas que estão bloqueadas, que você nem sabe que está bloqueado, né? Que você nem sabe, às vezes, que você tem um bloqueio. E eu acho que a maior ignorância é você não saber que você não sabe. A partir do momento que você sabe e não faz nada, daí já não é mais ignorância, daí já é aceitação. Aí eu já aceitei e vou deixar assim, mas a coisa toda é. Você vai aceitar menos do que é permitido, do que é possível, do que está disponível para você em todas as áreas, né? E Barra de Arte vai trabalhar muito profundamente isso de uma forma muito fácil. Por quê? É uma técnica que não tem contraindicação e porque eu não preciso, como eu disse, buscar o trauma. Eu não preciso ir lá, o que que aconteceu na tua infância? Como que tá teus relacionamentos? Como que tá teu financeiro? Como que tá tua saúde? E é interessante que já veio pessoas para eu atender que eu falei assim, olha, eu não preciso saber. Você não precisa me contar o que está acontecendo na sua vida se você não quiser. A gente pode fazer as sessões e depois de umas 3, 4 sessões você me conta como que mudou, como tá agora. Depois de 3, 4 sessões eu quero saber o que mudou. Então a pessoa ela lançou um desafio. Ela falou, então eu não vou falar nada. Não vou falar nada de como tá. E eu fiz as 3, 4 sessões nela e daí sim que ela relatou. Essa é um dos depoimentos que eu sempre dou, né? Ela tinha uma dor
de todo o lado esquerdo, o braço esquerdo doía, a perna esquerda, tudo, sempre tinha muita dor e era constante, era uma dor que não passava, e já fazia uns 10 anos, né? Ela estava há muito tempo já com isso. Então, eu já estava levando, né? E a dor sumiu. Com 3, 4 sessões, a dor tinha sumido. E ela falou assim, eu não consigo entender. E é muito interessante que até pessoas que já relataram que não acreditam que isso pode funcionar, e ainda assim funcionou. Porque não se trata de místico, não se trata de nada. O que já foram feitos testes com a técnica mostrando o que que acontece na nossa mente quando e no nosso corpo quando faz a sessão. Já tem esses estudos mostrando. E basicamente, o estado de relaxamento é tão profundo que o corpo solta, começa a soltar essa energia densa, essa carga negativa. Ele começa a desfazer isso. Você pode procurar. A meditação, ela já é reconhecida pela ciência, isso já saiu na Istoé, se eu não me engano, como técnica comprovadamente eficaz em vários sintomas, né, em várias situações. E barras de axis, quando faz a sessão, o resultado que acontece na nossa atividade cerebral é comparada a 2 horas de meditação profunda. Então, algumas pessoas esperam por comprovações e tudo mais. É muito difícil comprovar, porque é energia. A gente está trabalhando com um desbloqueio energético mesmo. Mas é muito fácil perceber pelos depoimentos as mudanças que as pessoas estão tendo. É só olhar para isso, né? E como eu falei, não tem nada de místico, não tem nada de nada, gente. São toques. O nosso corpo, ele ainda é um mistério para a ciência. A própria acupuntura faz isso. A própria acupuntura com os pontos nas agulhas, ali da agulha, nos pontos, né? Também trabalha numa melhora de sintomas, de vários sintomas. A própria microfisioterapia, que só fisioterapeutas que podem fazer esse curso, também mostra que através de toques no corpo é possível desbloquear uma série de eventos traumáticos. E então a barra de axis não é nada mais é do que algo parecido. Eu estou tocando pontos que vão desbloquear áreas na vida da pessoa, simplesmente tocando esse ponto no corpo. E como no nosso corpo tudo está gravado na célula, a única coisa que precisa fazer quem vai receber uma sessão é deitar e deixar o ponto ser tocado. Geralmente as pessoas relaxam, dormem na sessão, e acordam e ok. E depois ela vai vendo os resultados na vida dela, ela vai vendo as mudanças na vida dela, é simples assim. Não tem nenhuma contraindicação, não tem como fazer errado, todos podem aprender, né? Não precisa ter conhecimento da área da saúde, porque eu não preciso buscar o sintoma. É uma técnica de relaxamento profundo que vai ajudar na melhora de vários sintomas, simplesmente tocando esses pontos na cabeça, tá? Resumidamente, isso é barras de axis. E essa técnica, quando as pessoas fazem o curso, tem uma parte teórica, aonde a gente ensina várias ferramentas. Para quê? Para que a pessoa ela junte as duas coisas. A parte inconsciente, que vai ser trabalhada na sessão, que é aquilo que ela não lembra muitas vezes, vai ser trabalhada na sessão, e a parte consciente, que é onde ela sabe que ela está pensando negativo, que é onde ela sabe que ela está se julgando, que é onde ela sabe que ela está julgando alguém, que é onde ela sabe que algo está travado, que é onde ela sabe que o que ela está sentindo pode não ser dela. Então, a parte teórica do curso é onde a gente ensina ferramentas para uma mudança, aonde você vai aplicar essas ferramentas no seu dia a dia, junto com daí quando você aprende a sessão, junto com a sessão, tá? Então, a diferença de quem faz o curso, de quem só recebe sessões, eu escolho só receber sessões. Ok, você não vai ter as ferramentas que você aprende para usar no teu dia a dia para te ajudar nesse processo de mudança de vida, tá? E o que eu vou ensinar para vocês hoje aqui nessa introdução que é gratuita, é uma parte dessas ferramentas, é a parte que eu posso ensinar, porque nem tudo da parte teórica pode ser ensinada. Mas algumas coisas a gente pode ensinar. Pode fazer lives, pode ensinar para os nossos clientes, para que eles façam em casa. E é isso que eu vou ensinar para quem está chegando aqui e não conhece ainda. E como eu falei no final do vídeo, no final aqui da aula, eu vou abrir para vocês fazer perguntas, tá? Eu vou abrir para vocês fazer perguntas sobre as dúvidas que você tem. Então, aqui tem uma introdução, vai falar um pouquinho de barras de axis, é uma técnica americana, né? Foi desenvolvida em 1990 por um americano chamado Gary Douglas. Vai tocar 32 pontos na cabeça, tá? E todos esses pontos, quando são tocados, deletam a programação de limitação, pensamento, sentimento, emoção negativa, que cria barreira na sua vida, geram sintomas, doenças no corpo. Para quem gosta de se aprofundar nesse assunto, eu sempre indico um livro chamado A Biologia da Crença. Tem também estudos da nova medicina germânica que mostram que as nossas emoções, as emoções negativas influenciam diretamente na nossa saúde, tá? Primeiro vai aparecer um problema, uma questão mais emocional, mais mental, mas depois acaba refletindo no físico também, como dores pelo corpo, câncer e outras doenças, tá? Elas vêm de uma emoção negativa que não foi
alinhada, que não foi trabalhada, que não foi liberada, né? As nossas células têm tudo isso guardado. Alguns, ó, são 32 pontos, tá? E aqui eu trouxe alguns, só para exemplificar para vocês um resumo, tá? O que que é cada alguns dos pontos que a gente trabalha lá na sessão. Então tem a banda de poder, que a gente chama, que ativa todo o potencial de vocês. O poder que vocês têm, as capacidades, as habilidades, tá? A determinação, para que você tenha essa energia, essa vitalidade, essa animação de mudança, de criar qualquer coisa, porque tudo é possível. Aí tem a do dinheiro, que vai trabalhar as crenças limitantes e bloqueios relacionados ao merecimento, abrindo espaço para receber mais prosperidade. Como eu falei, eu venho de uma família onde meu pai e minha mãe eram boia fria. Então, assim, eu vivi muito, eu não vi dinheiro, eu não via o dinheiro na minha infância. A gente tinha sempre para comer, mas não era uma coisa assim. Quando eu queria um dinheiro para comprar um picolé, aqueles picolé de água, né, aqueles bem baratinho, eu pedia pro meu pai, então às vezes eu ganhava umas moedinhas. Então, com 10 anos, eu comecei a trabalhar, eu colhia algodão, que era uma coisa leve, para ganhar dinheirinho, para poder comprar uma pulseirinha. Tinha umas pulseirinhas coloridas naquela época que a meninada usava. Então eu comprava aquelas pulseirinhas, era bem baratinho. Picolé, geladinho, coisas assim que eu não tinha. Meus pais não tinham condição de me dar dinheiro. Então, eu cresci dentro de muitas crenças limitantes com o dinheiro, de que é difícil, né? E sempre ali, o pouquinho, tinha que trabalhar muito. E eu posso dizer que mudou muita coisa com Barras, muita mesmo. Tanto que, depois que eu fiz e me tornei facilitadora, eu acabei, logo no primeiro ano, eu fiquei entre as 70 do mundo como facilitadora de barras de axis, com mais alunos em classe. Então, vinha muitas pessoas, o dinheiro realmente começou a fluir de uma forma que eu nunca imaginei, dentro do meu propósito. Que, claro, a gente precisa encontrar o nosso propósito, mas eu falo um pouco mais disso lá no curso, tá? No curso, a gente consegue aprofundar mais o tema de cada um. A gente consegue com que cada um possa olhar para si e encontrar também algumas coisas onde você vai perceber aonde você está fazendo alguma coisa que não está alinhado com aquilo que você realmente gostaria de fazer, né? Aí tem a barra do controle, que ela é aquela necessidade de ficar controlando tudo, e isso bloqueia o fluxo natural, impede você de enxergar novas possibilidades, porque eu tento fazer tudo do meu jeito, não deixo nada de diferente aparecer. E não existe, não vai mudar as coisas enquanto você não fizer algo diferente. Você não vai ter outro resultado fazendo as mesmas coisas. Então, a barra do controle é para destravar isso que está impedindo você de enxergar as novas possibilidades e receber. Esperança e sonho. Desbloqueia aqueles padrões aonde eu estou presa em expectativas de sonhos que não se realizaram, daquilo que deu errado, e daí eu começo a procrastinar, eu sou muito perfeccionista, não consigo desenvolver, porque eu tô presa nessas expectativas, né? A consciência, expande a percepção e a consciência, permitindo que você entenda novas oportunidades que antes estavam ocultas. Lembra que eu falei da mosca batendo no vidro? Então, enquanto eu não acesso a minha consciência, eu fico batendo no vidro querendo sair pelo vidro até morrer. Então, a consciência, ela é uma barra que expande essa percepção de tudo que tem disponível à minha volta, né? Aí vai trabalhar alegria, né? Trazendo mais alegria, dissolvendo tristeza, bloqueios que impedem você de sentir uma felicidade genuína, tristeza, luto, mágoas, situações que deixaram você triste, né? Que tá aí, que você tá carregando. Então, traz essa leveza emocional de você não tá mais carregando esse peso dessa tristeza, dessa mágoa. Vai trabalhar a sexualidade, tá? Que limpa bloqueios relacionados à sexualidade, talvez teve abuso, tá? É muito interessante. Tem uma live, se vocês for procurar no meu Instagram, que vai falar sobre peso, tá? Pessoas com acima do peso. Não só isso, tá? Mas o peso está relacionado ao emocional. E quando eu consigo liberar o emocional, aquilo que está causando o excesso de peso, eu consigo eliminar. Mas eu preciso trabalhar aqui. Porque a gente tenta ficar, a gente vive fazendo dieta, mas volta, é sempre difícil. Eu tenho que parar, eu tenho que me privar de muitas coisas para atingir o peso ideal. Eu caio em tentação, engordo de novo. Então, enquanto eu não trabalhar aqui, o que está criando peso no meu corpo, é muito difícil conseguir manter, tá? Então, e aqui quando eu falei de sexualidade, algumas situações de abuso, tá? A pessoa começa a desenvolver sobrepeso. Eu tenho depoimentos já nesse sentido também. Então, olha como é interessante. É realmente para todas as áreas. E claro que algumas coisas a gente talvez tenha que ter um entendimento mais profundo, mas eu também não sabia de nada disso. Eu fui aprendendo ao longo desses anos todos.
como que um tipo de bloqueio pode afetar minha vida nesse sentido e aquilo, e cada pessoa vai ser diferente também, tá? A cura, então facilita a liberação de bloqueios que impedem essa cura emocional. Então, talvez eu tô tão bloqueada que eu não consigo nem a cura, nem emocional, nem mental, nem física. Então, a cura, ela vai ajudar a facilitar, liberar os bloqueios que estão impedindo você de se curar, tá? E também no processo de recuperação mais rápido e duradouro, para que o sintoma não fique voltando, né? Eu vou contar uma experiência minha, tá? E trazendo um pouco sobre o que que causava isso. Eu tinha aquela herpes que sai na boca. E ela vivia. Isso eu já contei em lives também, tô trazendo aqui pra vocês. Eu tinha essa herpes que sai na boca. E saía muito, o tempo todo eu tinha aquela herpes. E depois que eu comecei a fazer barras de axis, isso parou, mas eu não tinha percebido. Eu me dei conta recentemente que eu não tinha mais. Mas quando eu estudei a nova medicina germânica, eu entendi vários sintomas e eu sei por que que é essa minha herpes. Eu sei do que ela vinha. Eu tinha um chefe e ele ficava me dando selinho, e eu tinha nojo. Mas eu, ao mesmo tempo, eu era tão da roça, eu era tão bicho do mato, que eu não sabia o que fazer, eu não sabia me defender. Eu tinha medo de me defender e ganhar conta. E eu não podia ganhar conta porque eu deixei os meus pais na roça e fui trabalhar, e eu tinha que me virar, eu não tinha essa possibilidade de voltar para trás. Na época, meu pai e minha mãe estavam morando lá no Paraguai, e eu não queria voltar para lá, então tinha que dar certo. E aquilo, aquele nojo, né? Aquilo desencadeou uma herpes. E ela ficava, toda vez que eu tinha um gatilho inconsciente, ela estourava, né? E depois que eu comecei a fazer barras de axis, simplesmente eu não tive mais. E eu fui me dar conta disso recentemente, ou seja, praticamente 7 anos depois de conhecer a técnica. Então tem muitas coisas que a gente só vai perceber lá na frente, tá? A gratidão, liberam talvez alguns bloqueios que impedem a gente de sentir gratidão, né? E para que a gente reconheça e aprecie mais as coisas boas da vida e acaba atraindo mais, né? Quando eu sou grata, eu atraio mais coisas boas para mim. Paz e calma, que promove uma sensação profunda de paz interior, serenidade, sabe? Quando tá todo mundo se descabelando e você tá bem. Então não, sabe, libera o estresse, libera ansiedade, é um equilíbrio emocional. Tá? Esses são só alguns. Eu coloquei aqui, acho que uns 12 pontos, mais ou menos, mas são 32, tá? Então tem muita coisa que vai ser assim, que é trabalhada numa sessão. E olha só, sempre a sessão ela é completa, tá? É sempre feita a sessão completa. Aí aqui tem algumas coisas que é indicada essa técnica, inclusive para autismo e TDAH, tá? Tá tendo um resultado maravilhoso nesse sentido. O curso é um presente. Coloquei alguns depoimentos para vocês, ó, fibromialgia, tratamento de câncer, autismo, tá? Enxaqueca, para vocês conhecerem. Depois eu vou passar para vocês. Aqui mais um de autismo, aqui um de financeiro, né, para liberar. E alguns depoimentos do curso, tá? Como é o curso? E o que que aprende lá? Como a pessoa, o que que ela achou do curso em si? Porque uma das coisas que as pessoas às vezes têm muita insegurança é assim, é um curso só de um dia, é muito rápido, isso, aquilo, tá? Então, só para você saber que a gente consegue aprender sim em um dia, e depois tem todo acompanhamento também do curso, tá? Aqui tem mais algumas coisas que você vai aprender lá no curso, tá? Vamos lá. O que que eu vou ensinar para vocês hoje? Pra gente não delongar muito também, né? Quem quiser mais informação depois sobre o curso, me chama no privado, tá? Daí a gente vai conversando, eu passo mais informações. E aqui nessa folha também vai ter. Então, o que que você vai aprender? Algumas ferramentas que você vai aprender lá no curso. Primeira, perguntas. A quem pertence isso? Já vou explicar o que que é. A frase maluca? Já vou explicar o que que é. E o mantra de Axis, tá? Então, isso é o que eu vou ensinar para vocês hoje como ferramentas para vocês colocar no dia a dia de vocês. As perguntas. As perguntas é incrível. Imagine a possibilidade de você se comunicar com o universo e pedir para que ele ajude você a ter clareza em várias situações aonde você está andando em círculos, não está conseguindo resolver, e de repente você faz perguntas ao universo. Por que que a gente chama de perguntas ao universo? Eu gostaria que vocês entendessem assim. Como o Axis, ele não tem nenhum vínculo religioso, e não importa se a pessoa acredita Deus, Criador, universo, consciência divina, inteligência divina, nós entendemos que é tudo a mesma coisa, tá? Então, a gente chama de universo, mas você pode entender que é como se fosse uma comunicação com o nosso Criador, uma comunicação com Deus, uma comunicação com a inteligência divina, tá? Então, quando eu estou fazendo perguntas, eu estou fazendo perguntas ao universo, mas eu também tenho que saber fazer as perguntas certas. Senão, ele não consegue me entregar a consciência ou a clareza para resolver aquela situação. Por exemplo, vamos imaginar
que vocês trabalham com atendimentos ou com vendas e tá tudo muito parado, né? De repente não tá tendo cliente, de repente não tá tendo vendas. E aí você vai fazer perguntas para o universo mais ou menos assim, ó. Universo, quem são e aonde estão as pessoas que desejam o que eu tenho para oferecer? Você pode me mostrar? Universo, aonde eu devo ir? Com quem eu tenho que falar? Me mostra, por favor. E aí você solta. Você solta para o universo. E ele vai trazer aquilo que a gente chama de coincidência. Sabe? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: Deus se manifesta nas pequenas coincidências. Então, nada é por acaso. Aquela coincidência, você fala, ó, encontrei, tava procurando um lugar para alugar e, sei lá, resolvi ir por um outro caminho para o meu trabalho. Encontrei uma amiga que fazia muito tempo que eu não via e conversando com ela, e conversa vai, conversa vem, pois ela tinha um apartamento ou a sala para você alugar. Sabe quando as coisas se encaixam? É assim que vai funcionar quando a gente faz as perguntas. Então a gente faz as perguntas e solta, não é para ficar procurando uma resposta, é para deixar a resposta vir para você. Mas para isso eu tenho que fazer a pergunta certa, da forma certa, tá? E isso é uma das coisas que a gente vai ensinar lá para vocês. E eu entrego também um material complementar com um monte de pergunta para tudo, tá? Pergunta para cliente, pergunta para relacionamento, pergunta para sua saúde, pergunta sobre emagrecer, pergunta sobre dinheiro, pergunta sobre tudo. E aqui eu trouxe algumas para vocês, tá? Ó, eu trouxe aqui perguntas sobre escolhas. Então, às vezes, a gente não sabe para que lado correr. O que que eu faço? Para que lado que eu vou correr? O que que eu vou fazer para que as coisas mudem? Que a ideia toda sempre é caminhar para mudança, é caminhar para o melhor. Então, ó, 4 perguntas que você pode fazer. Quais escolhas eu posso fazer agora que criarão mais alegria e expansão em todas as áreas da minha vida? O que eu posso escolher que me levará além das limitações que eu mesma criei? E se eu tivesse completamente livre de julgamentos, o que eu escolheria nesse momento? Que escolhas estão disponíveis para mim agora, que vão criar mais possibilidades e abundância no meu futuro? E solta! E aí o universo, de repente, começa a te mandar sinais. Ele começa a te mandar possibilidades. Você tá, de repente, ali no teu celular e começa a aparecer algum anúncio, ou você, sei lá, tá esperando, tá lá no ponto de ônibus, esperando o ônibus chegar, começa a conversar com uma pessoa totalmente estranha que tá ali com você, e aquela pessoa começa a falar coisas que você fala, nossa, é exatamente o que eu tava procurando. É isso que eu. É, nossa. E daí, sabe quando a coisa encaixa? Você já troca um telefone, a coisa começa a funcionar. Pergunta sobre possibilidades. Ó, que possibilidades infinitas estão disponíveis para mim agora que eu ainda não considerei? Que novas oportunidades podem surgir se eu abrir espaço para o inesperado? Que possibilidades estão prontas para se manifestar quando eu me permitir recebê-las? E o que é possível para mim agora do que eu jamais imaginei? Perguntas para parar de bater no vidro. Perguntas para expandir sobre a consciência. Sabe quando a mosca batendo no vidro não vê saída? Essa daqui são as perguntas. O que mais eu posso me tornar, o que mais posso me tornar consciente hoje que mudará completamente a minha realidade? Que consciência eu posso acessar agora que abrirá novas possibilidades na minha vida? Como eu posso me conectar mais profundamente com a minha própria consciência e a do universo? Que níveis de percepção estão disponíveis para mim agora que eu ainda não reconheci? Por exemplo, o que que você já está percebendo? Sabe aquela coisa da intuição? E você fala assim, eu sabia, mas você não deu ouvidos? É porque você não quis ouvir aquilo. Então, que níveis de percepção estão disponíveis para mim que eu ainda não reconheci? Pergunta. Você já está tendo sinais. Você só não está reconhecendo. Então, percebe? Que eu vou fazendo as perguntas e eu vou abrindo possibilidades. Perguntas para criar mais dinheiro. Vamos criar mais dinheiro, mais possibilidade financeira? O que eu posso escolher hoje que criaria uma nova realidade financeira para mim? Quais crenças limitantes sobre dinheiro eu posso liberar agora para abrir espaço para mais abundância? Que oportunidades financeiras estão disponíveis para mim agora que eu ainda não enxerguei? E o que eu posso fazer diferente hoje que me permitiria criar mais dinheiro rapidamente? Pergunta. E tem tanta coisa que pode surgir a partir dessas perguntas. Então, a primeira coisa, assim, é é uma das ferramentas que a gente ensina lá no curso e a gente pratica muito, é fazer as perguntas. A pergunta vai te trazer clareza. A pergunta faz você conectar com o universo, conectar com as infinitas possibilidades e te trazer clareza sobre o que você vai fazer, qual é o próximo passo, qual é a próxima escolha. Quem são as pessoas que podem me ajudar, para onde eu devo ir, com quem eu devo falar, tá? Vamos lá, próxima ferramenta. Deixa eu ver aqui na caixinha que tem alguma coisa. Hum.
Ah, legal. Eram as respostas das meninas ali, dizendo que estavam vendo o material. Muito bem. Essa daqui, ó, a quem pertence isso, que eu falei que eu vou explicar, é uma pergunta também, mas olha só que interessante. Primeiro de tudo, o que que a gente precisa entender? 98% dos seus pensamentos, sentimentos e emoções não são seus, tá? Nós estamos captando pensamentos, sentimentos e emoções o tempo todo. A gente é um Bob Esponja. E isso a gente faz inconsciente, todo mundo faz, tá? Isso todo mundo faz. Acontece que enquanto você não sabe isso, você fica carregando o que não é teu, como se fosse teu. E eu gosto de dar o seguinte exemplo. Quando eu tô dando curso, eu dou muitos exemplos para que a pessoa entenda. O que que eu tô falando aqui? Sabe aquelas vezes que você come, você acabou de jantar, acabou de almoçar, e parece que a fome não passa. E você fala, nossa, mas eu ainda tô com fome, parece que eu ainda tenho que comer alguma coisa. Você nem imagina que essa vontade de comer que você tá sentindo nem é sua, você tá captando. Quantas vezes você foi num restaurante, principalmente aqueles de comida em quilo, onde você vai se servindo, e você serviu coisas no seu prato que você falou assim, ué, eu nem gosto disso, eu nem sei por que que eu peguei isso. Ou você foi numa loja e fala assim, por que que eu trouxe isso pra casa? Nossa, isso nem me serve pra nada. Sabe que você tá captando a vontade de outras pessoas? Então, o que que a gente precisa entender? Eu capto pensamentos. Então, se as pessoas estão muito negativas, eu posso estar captando pensamentos negativos, eu posso estar captando emoções, como uma tristeza, uma melancolia, uma irritação. De repente, eu começo a me sentir muito irritada, muito incomodada, e eu nem sei por quê, eu não tenho motivo, com muito sono, eu não sei por quê, eu dormi bem. E você está captando. Mas o que que vocês precisam entender? A gente capta, tem um raio em volta de nós que a gente está captando o tempo todo. Então, não necessariamente, aliás, praticamente zero a chance de você saber de quem você está captando, tá? A ideia aqui não é saber de quem. Não é isso. Não importa. Isso não importa. A ideia aqui é você parar de carregar o que não é seu e você tá carregando um monte de coisa, um monte de peso, um monte de pensamento negativo e emoção que não é seu. Outra coisa que vocês, que a gente reflete de outras pessoas é sintoma físico. Pode parecer bizarro isso, gente, mas eu quero que vocês testem. Eu vou falar por mim e eu quero que vocês coloquem isso aqui em prática e testem vocês. Porque assim, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu tive sintoma, como uma dor de cabeça, ou uma cólica, ou uma dor na perna quando fui fazer uma caminhada. E eu comecei a fazer esse exercício, que eu já vou explicar como que faz, repetir algumas vezes essa frase e simplesmente a dor sumir, tá? Então, se ela não é sua, se ela não é sua, se você está captando de alguém, seja raio de distância, quilômetros de distância, se isso não é seu, isso desaparece. Por isso que eu quero que vocês testem, tá? É, no sintoma físico também. Então, como que você vai fazer? Você vai fazer a pergunta: a quem pertence isso? Devolvo ao remetente com consciência anexada. E você vai repetir algumas vezes essa pergunta e vai devolver. A quem pertence isso? Devolvo ao remetente com consciência anexada. A quem pertence isso? Devolvo ao remetente com consciência anexada. Se isso não for seu, isso vai dissipar, tá? Vai por mim, que isso aqui é uma coisa muito interessante. E eu quero depois receber os depoimentos de vocês. Pratiquem e me tragam. Porque eu tenho certeza que, assim como aconteceu para mim, vai acontecer para vocês também. Ah, tem o pessoal tentando entrar aqui e não está conseguindo, mas já tem gente ajudando. Vamos lá. Então, essa é a segunda ferramenta. A terceira, frase maluca. Ela tem esse nome porque a gente repete essa frase e não entende nada. E não é para entender, tá? Ela é justamente para dar a volta. Sabe quando você está pensando demais? Você está tentando resolver um problema, você está com uma preocupação e você está pensando demais e você não acha uma saída? Essa daqui também é uma ferramenta que você pode usar. Ela é assim: tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser
E nada é o oposto do que parece ser. E você vai repetindo. Então, esse daqui, eu também tenho um videozinho lá no meu Instagram e os depoimentos das pessoas que já usam essa frase, colocando que tinham um problema de insônia, porque estavam pensando demais. E depois de repetir várias vezes essa frase por várias noites, o que a gente precisa entender é que não é fazendo uma vez, tá? A maioria das coisas a gente precisa treinar mais vezes, porque a nossa mente, ela tá condicionada. Então, ela já tem um vício. A gente precisa colocar um novo vício. Então, ela é assim. Então, quando você não tá conseguindo dormir e você tá pensando demais, ou quando você tá com um problema e não sabe como achar uma solução, quando você tá com raiva de alguma pessoa, essa pessoa tá te incomodando, ela tá deixando você louca, você pode usar essa frase, tá? Quando você Outra situação, quando você está estudando muito, por exemplo, pessoas que estão fazendo é, estão se preparando para alguma prova ou alguma coisa assim, e tem muita coisa para estudar. Chega um momento, quando a gente está estudando muito, que não entra mais nada. Parece que eu estou só lendo, mas não está funcionando, não entra mais na cabeça. Então, quando eu repito essa frase algumas vezes, eu clareio, eu abro espaço, então eu consigo clarear a minha mente para que eu consiga novamente eu consiga continuar com os estudos e consiga aprender, eu consiga absorver. Então, ela pode ser usada para isso também. Então, você vai repetir de 3 a 20 vezes, e o que que vai acontecer? Você vai começar a dormir bem, a sua mente vai ficar mais tranquila, aquela pessoa que estava incomodando, aquela que você estava se incomodando com alguma coisa, vai parar de incomodar, tá? E se você está estudando e precisa se concentrar, precisa de dar uma esparecida, vai ajudar também. Tá? A frase maluca, ela assim, ó, ela é incrível também. Todas as ferramentas do Access, tudo que vocês vão aprender lá e vocês vão colocar no dia a dia de vocês, vai trazer muita coisa bem interessante, porque tudo que eu tô fazendo aqui, tudo que eu tô ensinando vocês aqui, muda dentro. Tá mudando de dentro para fora. Eu tô repetindo perguntas, eu tô devolvendo ao remetente o que que não é meu, eu não preciso mais carregar esse peso, então fica leve aqui em mim. Eu tô fazendo a frase maluca, então eu tô mudando tudo aqui dentro de mim. Quando eu mudo aqui dentro de mim, lá fora muda também. Mas tem que mudar aqui dentro. O mantra de Axis, esse mantra, ele é maravilhoso. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Quem aqui já conhecia? Tudo na vida vem a mim, com facilidade, alegria e glória. O que é facilidade? Facilidade não significa que as coisas, que os desafios não vão aparecer, tá? Vai continuar acontecendo algumas coisas na nossa vida. Mas quando eu peço facilidade, eu estou pedindo clareza. Eu estou pedindo como resolver isso de uma forma leve, de uma forma fluida, sem me estressar, sabe? Então, é isso que é facilidade. Facilidade é você simplesmente deixar a coisa ser resolvida de uma forma sem estresse, muito mais leve. O que que é alegria? Alegria é o combustível do nosso dia. Gente, alegria, quando a gente está alegre, quando a gente está feliz, tudo flui, tudo, tudo vai mais fácil, tudo vai melhor. Mas a gente costuma ficar alegre só quando algo bom acontece. E não, eu sou alegre e então as coisas boas acontecem. É o contrário. É alegria primeiro. Então, quando eu estou fazendo mantra, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria. Eu já estou pedindo por alegria. Eu estou pedindo esse combustível. E quando eu me sinto alegre, as outras coisas todas vão surgir. Tudo vai vir para mim com mais facilidade. Eu viro um imã de coisas boas. Todos nós somos imãs. Isso já é um estado natural. A coisa toda é entender o que eu estou atraindo. Então, se eu quero atrair coisas boas, eu tenho que me sentir bem independente da situação. Eu sei que é desafiador, eu trabalho muito, eu faço lives sobre lei da atração, como isso tudo funciona, eu ensino. E eu sei por experiência própria que às vezes fica esperando algo acontecer para ficar alegre. E não, seja alegre, escolha. Não deixa que. Porque assim, ó, quando um problema acontece com a gente tem aquela conta 10 e 90%. 10% é o que aconteceu com você. 90% é o que você vai fazer com aquilo que aconteceu com você. É você que decide como você vai se sentir em relação a qualquer situação na sua vida. É você. Não tá lá fora, tá em você. Então, escolhe alegria. Se for preciso, bota uma música gostosa, sai dançando, sai rebolar, vai brincar, vai. Mas assim,
Se tiver que trazer uma ação, né, para a alegria, faça, mas entenda que o estado natural, que a ideia toda é que a alegria, você já faça esse convite todos os dias, para que ela apareça na sua vida e esteja com você naturalmente, sem esforço, tá? E glória. Então, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Glória é exuberante expressão e abundância de vida. Abundância de vida é bíblico. Tenham vida em abundância. N- Não é pra gente ficar passando perrengue. Todo mundo, todas as pessoas são filhos, herdeiros. Todas as pessoas merecem. Todas as pessoas têm possibilidades. Todas as pessoas podem viver a abundância de vida. Todas as pessoas podem, mas nem todas escolhem. E muitas vezes elas não escolhem porque elas não sabem como escolher, para onde ir, né? Então, fazer esse mantra, repetir isso 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite, mudará a sua vida. Vocês vão pegar esse mantra, colocar lá na cabeceira. Primeira coisa de manhã, vocês vão repetir esse mantra. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E à noite, antes de dormir, também. Porque o nosso subconsciente trabalha enquanto a gente dorme. E a melhor hora que você pode cocriar as coisas na sua vida é dormindo. Por quê? Porque quando eu estou dormindo, a minha atividade cerebral desacelera. Então faz esse mantra, confia e vai dormir, pensando nesse mantra. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tá? Isso aqui é maravilhoso, porque você está pedindo, você está convidando facilidade, você está convidando alegria e você está convidando glória para sua vida, vida em abundância. E quando eu falo de vida em abundância, não é sobre o dinheiro que tem na conta. Claro, o dinheiro é importante, eu ensino muito sobre dinheiro, porque é uma das nossas maiores crenças. Mas abundância é muito particular para cada um. Tem pessoas que se sentem abundantes morando num sítio, plantando, colhendo, né? Mas a ideia da abundância é que não te falte nada, que você realize o seu sonho, seja ele qual for, do tamanho que ele for. Isso é abundância. E a maioria não está conseguindo realizar nem os sonhos básicos, né? Que é ter uma vida tranquila financeiramente, que não precisar se preocupar com e se eu ficar doente, da onde que eu vou tirar dinheiro, sabe? É ter uma vida tranquila. A maioria não está conseguindo nem isso. A maioria está atolada em dívida, em contas para pagar, mal e mal consegue pagar as contas, é um perereco. Então, começa a fazer esse mantra. Peça para tudo vir com facilidade, alegria e glória. Faça as perguntas. Quais escolhas você pode fazer? Quais possibilidades você tem disponível? Quais fontes de renda você pode gerar? E aí, vai conectando tudo isso, todas essas ferramentas que eu trouxe aqui, e vai usando no teu dia a dia. Eu tenho certeza que a vida de vocês vai dar um salto, vai dar um giro. Essa frase aqui é muito interessante, só quero complementar, e daí a gente já vai finalizando essa parte das ferramentas que eu quero ensinar para vocês e vou abrir para perguntas. Seu ponto de vista cria sua realidade. O que que a gente precisa entender? Tem uma frase que eu gosto muito de trazer, que é do Henry Ford, que ele diz assim: se você pensa que você pode, você está certo. Se você pensa que você não pode, você está certo. Então, a nossa crença, ela está criando a nossa realidade em tudo na nossa vida. Se tem alguma área da sua vida que não está bem, pode olhar para aquilo que você acredita sobre isso. Lá no curso tem uma coisa que a gente vai ensinar que é isso aqui, ó. Deixa eu só falar para vocês. Enunciado aclarador. Enunciado aclarador, como que funciona? Eu encontro uma crença, eu peço para destruir e descriar essa crença e eu uso o enunciado aclarador para apagar, para começar a apagar esse arquivo lá da minha mente lógica, lá do meu subconsciente. Deixa eu trazer um exemplo para vocês, tá? Um exemplo prático, vou trazer de novo um exemplo da minha vida, né? Eu tô passando tô numa idade, comecei a ter os sintomas da menopausa. E eu já tive uma aluna, há um tempo atrás, que ela chegou para mim e falou assim: Helena, desde que eu entrei na menopausa, eu engordei 20 quilos, meu cabelo secou, minha pele tá seca, não sei o quê, não sei o quê. E me trouxe relatando assim, vários sintomas, né, que ela estava tendo da menopausa. O que que eu falei pra ela? Eu falei o seguinte: você vai pegar um caderno e você vai anotar tudo que você aprendeu, tudo que você ouviu, seja da mídia, da sua mãe, nas revistas, estudo científico, não importa. Tudo. Escreve.
Começa a escrever tudo que você acha que menopausa vai acontecer na sua vida. E depois, um por um, você vai pedir para destruir e descriar. Tudo que eu acreditei que na menopausa eu vou sentir calorão, que eu vou ter fogacho, eu vou agora destruir e descriar. E você usa enunciado declarador. Tudo que eu vi acontecer com a minha mãe, com as minhas tias. Então, assim, ó, tudo que eu vi. Então, gente, quando a gente vê, a crença fica mais presa ainda, porque eu vi. E a gente tem aquela crença do que é hereditário. Isso é crença, tá? Vamos lá estudar epigenética, vamos entender um pouquinho da epigenética, vocês vão entender que tá tudo na mente, tá? Que o hereditário, 90% do que é considerado hereditário não existe, não é. É aqui, ó. Eu acredito que eu vou ter, então eu vou ter. Quando a gente aprender a controlar isso, quando começar a entender que é a nossa mente que está criando uma série de coisas e começar a destruir e descriar, as coisas podem mudar. Então, eu comecei a ter alguns sintomas. Eu comecei a ter os fogachos, né? Os mais conhecidos como os calorão. E eu falei, peraí, aonde está a crença? Aonde que eu estou acreditando que isso vai ser parte da minha rotina? E eu comecei a destruir e descriar toda a crença que eu tinha de todos os sintomas que eu ia ter na menopausa, tá? Junto com isso, eu fiz as perguntas para o universo. Universo, quem pode me ajudar? O que eu posso fazer para que isso mude? Aí, olhando ali videozinho, aleatório, tá? Eu não fui pesquisar sobre menopausa. Aleatoriamente veio. Uma das coisas eu já conhecia, que era o chá de amora. Então eu já estava tomando. E veio uma coisa nova que eu nunca tinha ouvido falar. Opa, tem uma coisa aqui. A hora que eu bati o olho, eu falei, opa, acho que isso aqui é uma resposta do universo para mim, eu vou lá comprar. Comprei o outro produto, que é um outro chá, que eu gosto muito de chás e produtos mais naturais. Eu fui lá e comprei, e adivinhem, eu não tenho mais sintomas. Eu não tenho mais os calorão. Não durou 2 meses. Quando começou a acontecer, eu comecei a usar as ferramentas para mudar, tá? E o enunciado aclarador é uma das coisas que ajuda a limpar a crença. Então, essa é uma das coisas que vocês vão aprender lá no curso. Enunciado aclarador a gente não pode ensinar online, tá? Nem pagando eu posso ensinar. Só no curso. É só para quem vem para o curso mesmo, tá? Essa é uma política deles. Mas isso vocês vão poder fazer para tudo, tá? Financeiro, saúde, relacionamento, tudo. E eu vou trazer, depois do curso, eu passo um material complementar para vocês, além da apostila que vocês vão receber uma apostila assim, ó, com um monte de coisa, tá? Aqui dentro tem muita coisa para estudar, para aprender, que vocês vão estudar. E no curso também vocês aprendem o passo a passo da sessão com o mapinha, né? Então não tem como fazer errado, não tem nenhuma contraindicação, pode ficar tranquila, todo mundo aprende. Eu tive uma aluna cega e ela aprendeu. Porque não tem como errar, você só vai seguir. Aqui tem foto, tem desenho, tem tudo, tá? E independente da queixa da pessoa, a gente sempre vai fazer sessão completa. Sempre vai fazer todos os pontos. Então, é coisas que você vai aprender, né, lá no curso. Sair do piloto automático, lidar com essas emoções negativas, liberar medo, soltar procrastinação. Eu enunciar declarador e mais uma série de coisas que vocês vão aprender lá. Fortalecer o sistema imunológico. É uma das ferramentas que a gente ensina lá também. Como que você vai fazer para fortalecer o teu sistema imunológico? Para ficar menos doente. Para não pegar qualquer gripe que passa ali na porta, né? E tudo isso você vai aprender lá no curso. Tudo isso você vai receber na apostila. Mas o mais interessante, assim, o que eu mais eu gosto dessa possibilidade do curso é qualquer área da sua vida você pode mudar, tá? Eu sou a prova de que qualquer área da sua vida você pode mudar. Assim como acabei de ter a prova agora dos calorão da menopausa, que eu não tenho mais e não durou 2 meses. Porque imediatamente quando começou a acontecer, eu comecei a usar as ferramentas e eu mudei isso, tá? É, Então vamos lá. Terminei os mantras, as perguntas. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Tá. Aqui são informações básicas que depois você pode olhar, tá? Quem pode fazer o curso, mas na verdade todo mundo pode, tá? Pode atender profissionalmente, se você desejar, com essa técnica. O que você vai receber no curso é um certificado internacional, a técnica é americana, tá? Inclusive, o valor é tabelado para o Brasil, a gente não tem, não pode mexer nesse valor. Qualquer pessoa que vocês escolherem fazer esse curso vai ser o mesmo valor. Mas sabe o que que eu coloquei para vocês? Uma frase que eu coloquei aqui em cima para vocês. Deixa eu ver. Hum. Considere esse curso um verdadeiro presente na sua vida, sabe? Quando foi a última vez que você se presenteou com uma coisa de valor, assim, sabe? Uma joia, sabe? Uma coisa de valor mesmo. Você fala assim, nossa, agora eu comprei uma coisa pra mim que eu gostei de verdade, que eu me apaixonei,
considere esse curso um presente, sabe? Algo que você está se presenteando. Porque, assim, daqui para frente, do dia do curso em diante, se você aplicar as ferramentas que você vai aprender lá, não tem área da sua vida que você não vai poder mudar. Eu sempre gosto de trazer o seguinte: não, eu não estou oferecendo nenhum milagre. Não é uma coisa que às vezes vai acontecer do dia para noite. Algumas coisas é muito rápida, outras coisas demoram mais, outras coisas a gente percebe só depois de um tempo, como eu falei da herpes, né? Que eu percebi só depois que eu não tinha mais. Gente, só o que eu gastava de remédio na farmácia hoje, olha, pagava esse curso não sei quantas vezes. Então, só aí, para insônia, para ansiedade, para herpes a toda hora, sabe? Para cólica, para não sei o quê, só o que eu economizei de farmácia pagou esse curso não sei quantas vezes, né? E aí, claro que se você for atender, você tem uma renda também. Então, você pode atender a domicílio, pode fazer parceria com algum espaço que já tenha macas, atender na sua casa, sei lá. Você pode começar do teu jeito, não tem contraindicação em relação a isso, tá? Então, você pode ali fazer um atendimento, vamos supor que você faça um atendimento por semana ali, R$ 150. Isso aqui é uma média, tá? O preço não é tabelado, o preço da sessão que você vai fazer. Então, eu coloquei aqui só uma ideia. Um pacote, a pessoa já faz logo 10 sessões, né? Ou então, por exemplo, aqui eu fiz uma média, se tiver 4 atendimentos na semana, olha quanta liberdade que você vai ter de horário. Se você atender 4 pessoas por semana, é uma tarde. Vamos imaginar que você tem só 4 clientes por semana. Você já pode ter uma renda de 2.000, 2.000 e pouco, com 4 pessoas por semana, sabe? Então, isso aqui é só uma simulação, né, para ter uma ideia. Vai depender, claro, de quanto você vai cobrar na sessão, de quantas pessoas você vai ter de clientes, né? Aqui quem eu sou, as minhas formações, tá? Vocês podem depois dar uma olhadinha também. O que você vai receber depois do curso, como eu falei, eu dou material complementar. Eu tenho um guia do passo a passo do atendimento incrível, então eu ajudo vocês nesse guia ali que vocês vão ver, como atender, né? Se às vezes talvez você nunca atendeu ninguém, então como atender, como me vestir, como receber a pessoa, né? Tem vídeo, material complementar em vídeo e tem a comunidade de alunos, que daí vocês vão fazer parte lá do grupo de alunos, onde as pessoas tiram dúvidas, colocam depoimentos. Essa comunidade ela é exclusiva para quem faz o curso, tá? Para trocar ideias, encontrar pessoas na sua cidade para você fazer trocas, tá? Todas as cidades que eu vou já tem pessoas, já tem alunos lá. E aí você pode encontrar alguém para fazer trocas, porque é importante você receber essa sessão. Você vai poder se auto-aplicar. Tem como se auto-aplicar. Eu ensino também como se auto-aplica. Mas é importante você tirar um tempinho para esse cuidado, né? De você ir lá, deitar na maca, receber, fazer a troca, né? E realmente deixar a sessão trabalhar e liberar os bloqueios, tá? Depois eu vou passar esse materialzinho aqui para vocês conhecer mais um pouquinho. Deixa eu fechar aqui. Hum. Muito bem, eu vou abrir para perguntas, tá? As sessões são semanais? Tá. A sessão é uma escolha, tá? Ela pode ser semanal, sim, e no curso vocês vão fazer na prática. Por isso que o curso é presencial, tá? Vocês vão receber 2 sessões e aplicar 2 sessões. Eu vou estar ajudando vocês a fazer as sessões. Vocês vão levar o mapa para casa, então não tem como se preocupar de não vou saber fazer. Na apostila também tem mapas. Então, esse daqui é o que a gente usa, assim, no atendimento ali como base. Mas na apostila também tem mapas. Ah, se caso eu fiquei em dúvida em algum ponto. Mas, de toda forma, não tem nenhum lugar onde que eu vou tocar aqui na cabeça, nesses pontos, que vai fazer mal para a pessoa. Então, assim, mal nunca vai fazer. O que vai acontecer é que depois do curso você vai praticar, né? Vai treinar. E a gente sente, quando a gente vai pegando prática, a gente consegue sentir bem certinho onde o ponto tá. Claro que no curso eu ensino, né? Mas é a prática que vai levar vocês à perfeição. É igual andar de bicicleta. No começo é meio desajeitado. Depois você já solta uma mão, solta outra mão e faz até no escuro essa sessão. Você não vai mais precisar nem de mapa. Perguntas mais comuns, assim, da sessão, né? Das barras de artes. Grávidas podem receber? Sim. Inclusive facilita o parto, porque tira aquele medo, né? Aquela ansiedade da grávida. Qualquer idade pode receber? Qualquer idade. Qualquer idade. Qualquer sintoma pode receber? Sim, qualquer sintoma. Nós temos depoimento até de Alzheimer, demência, tá? Esquizofrenia. Então, são possibilidades, nunca é uma promessa. Mas a gente já tem relatos, sim, de pessoas, relatos bem positivos, né? De pessoas nessa situação. Tem um vídeo até que ficou um tempo sendo divulgado, de uma brasileira, né? Que ficou um tempo sendo divulgado lá no site do Axis. Outra coisa, gente, que eu quero falar com você sobre o site do Axis. O Axis é uma empresa séria, tá? Não é curso de fundo de quintal. Realmente, assim, eles são muito comprometidos com os facilitadores, com os alunos. O certificado de vocês, ele vai para uma plataforma e vocês têm acesso na página a ver o certificado lá.
certificado de barras de axis com tal facilitadora. É muito importante a gente consultar o facilitador quando vai fazer o curso. Vamos supor, Helena, não consegui fazer o curso quando você veio, mas eu vou fazer com outra pessoa. É importante você consultar se essa pessoa está certificada. Cuidado com o preço, porque não existe preço, o preço é tabelado. Porque de repente vocês vão receber um certificado que não é válido. Então, é muito importante você olhar se o facilitador está certificado. Outra coisa, quem faz o curso, assim como eu, né? De repente escolhe ser uma facilitadora, escolhe ser a pessoa que vai ensinar outras pessoas, precisa ter o curso validado. Então, é importante você procurar um facilitador que está registrado. Se você tem dúvidas como que faz isso e escolhe fazer com outra pessoa porque não deu certo de fazer na data, que eu estou lá na sua cidade, e você não quer esperar, você quer fazer logo, me chama, eu posso indicar alguém, eu posso indicar um outro facilitador, eu ensino você como que faz para consultar se esse facilitador está habilitado, tá? A gente tem que cuidar, porque em todas as áreas tem charlatão, né? Tem gente aí se dando bem, baixando o preço, fazendo de qualquer jeito, e não é assim que funciona, tá? O Axis realmente é séria, é uma empresa séria e comprometida. E eu sou uma facilitadora séria e comprometida, tá? Tenho mais de 1.000 alunos nesses 7 anos e todos eu acompanho. Qualquer dúvida, vocês podem olhar lá, o pessoal vai dizer depois também, espero que confirme. Qualquer dúvida que tenha, eu sempre estou à disposição e respondendo, tá? Então, eu sempre acompanho também, eu sou muito preocupada em ensinar bem. Eu gosto de ensinar bem. Eu ensino com detalhes, assim, né? Explicando, trazendo exemplos. E qualquer outra dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, tá? Pode perguntar lá no grupo, sobre qualquer coisa. Eu não vou falar o valor aqui no vídeo porque o valor muda, tá? O valor vem do Axis para nós. Então, depois, quem tiver interesse em saber qual que é o investimento para esse curso, me chama também, que eu passo para vocês qual que está sendo o investimento nesse momento, para o Brasil, tá? Aqui no Brasil. Pode parcelar no cartão, tem essa possibilidade, tá? Então, tem umas facilidades aí. E eu vou encerrando aqui, quero agradecer a presença de vocês. Não veio mais nenhuma pergunta, mas eu estou aberta também para vocês me chamar, tá? Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui, tirar o tempo para assistir, para aprender. Coloquem em prática aquilo que eu ensinei, que eu tenho certeza que vai já dar uma reviravolta bem legal aí na vida de vocês. E convidar, quem quiser aprender, todos estão convidados a aprender essa técnica, que ela é linda, tá? Ela é maravilhosa. Eu sou suspeita, mas eu sou completamente apaixonada pela facilidade e pelas mudanças que essa técnica traz na nossa vida, poder fazer na nossa família, sabe? Ah, tem muita coisa boa aí. Então, todos estão convidados e eu agradeço imensamente a presença de vocês.